Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista, sem paywall. Fato do dia, o escândalo da USAID. Nossa, a internet pegou fogo, saindo, acusando geral que fulano recebeu dinheiro da USAID, cicrano recebeu dinheiro da USAID, e os influencers picareta, tudo acusando todo mundo de receber dinheiro da USAID, e ninguém nem sabia o que era USAID. Você sabia que quem reclamava de dinheiro da USAID até outro dia era comunista? Verdade, eles que reclamavam. A direita achava bom. Aliás, sabe a aula de educação moral e cívica que o pessoal lembra que tinha que ter na escola? Então, é por causa da USAID que tinha. Você não sabia? Se você não sabia, como é que você estava comentando USAID? Você estava ou não estava? Ou você foi dos que nem eu, que só fechou a boquinha e foi pesquisar antes de falar? Isso aqui é um divisor de águas. Primeiro, para você não ser engambelado por picareta. E depois, para começar a pesquisar antes de falar coisas que são complexas. Enfim, vamos lá conversar sobre isso daquele jeito. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá. Fato do dia, o escândalo da USAID. Antes da gente começar, só pontuar uma coisa. A USAID não é ONG, tá, gente? Ela é um braço do governo americano. Ela é uma agência governamental dos Estados Unidos, que foi fundada pelo John Kennedy em 1961. Ela tem, sim, sempre teve um componente ideológico. Ela foi fundada no âmbito da guerra contra o comunismo. E ela foi assumindo papéis principalmente ligados à ajuda humanitária, saúde. Eu vi muita gente falando de USAID, a pessoa nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar por acaso, porque quando eu trabalhei como funcionário do Unicef Angola na erradicação da polio em Angola, existia ali um trabalho da USAID, como também existia de agências internacionais de outros países, de outros governos. É uma agência que aparentemente está com problema. Ela tem um caixa gigante, 50 bilhões por ano, de ajuda dos Estados Unidos a outros países, que a USAID vai fora dos Estados Unidos. E aqui, olha, durante uma coletiva de imprensa realizada em frente à Casa Branca, a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, criticou duramente a USAID. A fala ocorre em meio aos esforços da administração de Donald Trump, em parceria com o Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk, para desmantelar a agência federal responsável por um orçamento anual de 50 bilhões de dólares. A Leavitt acusou a USAID de má administração e de investir recursos públicos em projetos considerados insanos. E aqui eu vou trazer a fala dela traduzida para você saber quais são esses projetos. Through USAID over the past several years, these are some of the insane priorities that organization has been spending money on. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces, $70,000 for a production of a DEI musical in Ireland, $47,000 for a transgender opera in Colombia, $32,000 for a transgender comic book in Peru. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap, and I know the American people don't either, and that's exactly what Elon Musk has been tasked by President Trump to do, to get the fraud, waste, and abuse out of our federal government. Thank you, guys. Pois é, complicado, né, gente? Complicado, fica complicado defender isso aí. Bora, a USAID tem também outros projetos. No Brasil, por exemplo. Sabe os venezuelanos que saem da Venezuela e vêm como refugiados para o Brasil? Tem ajuda da USAID para receber. A USAID atua com vacinação, com ajuda humanitária no mundo inteiro. Tem uma questão geopolítica. Se os Estados Unidos não oferecem ajuda em alguns casos, a China e a Rússia oferecem e acabam expandindo o seu poder. Aqui no Brasil, o que é o mais famoso que a USAID já fez? E por isso quem tem a minha idade cresceu ouvindo
professor militante, professor doutrinador, falando que a USAID era um braço do imperialismo americano. O que eles fizeram de mais famoso foi o acordo MEC-USAID, na década de 60, que foi um acordo do Ministério da Educação da ditadura militar com a USAID. Ele mudou muitas coisas. Por exemplo, essa coisa que tinha primário, ginásio e colegial, lembra? Que era primário, ginásio e colegial, mudou essa estrutura para primeiro grau e segundo grau. Não era ainda fundamental e médio, era primeiro grau e segundo grau. Outra coisa que mudou, ensino de inglês obrigatório em todas as escolas. Tiraram horas de algumas matérias e inseriram outras, como educação moral e cívica e o OSPB, Organização Social e Política Brasileira, que o pessoal da direita fala que tem saudade. Isso aí é a USAID que criou, USAID que veio. Só que por causa disso, todo o comunista latino-americano tem ódio da USAID. E eu fui para Cuba, é um recordar, é viver cubano, mostrando para vocês que todo mundo que você identifica na América Latina como comunista odeia a USAID. Cuba Información. Recientemente, el gobierno de Bolivia expulsaba a la ONG danesa IBIS por injerencia política en el país. Esta organización ha jugado un papel determinante en la división interna de algunas organizaciones indígenas, llevándolas al enfrentamiento contra el actual proceso de cambio político. Antes, IBIS había sido expulsada también de Ecuador. En la misma línea de defensa de la soberanía del país, Bolivia expulsaba en mayo pasado a la USAID, es decir, a la Agencia Gubernamental para el Desarrollo de los Estados Unidos. Y hace unas semanas, tras la imposición de estrictas normas de no injerencia por parte del gobierno de Ecuador, dicha agencia norteamericana, la USAID, decidía abandonar este país. En Bolivia, en Ecuador, en Venezuela y en otros países con gobiernos de izquierda, la supuesta cooperación al desarrollo de agencias gubernamentales como la USAID o de potentes ONGs internacionales como IBIS se ha convertido en una nueva vía para la desestabilización política de los procesos incómodos a Washington y a otras potencias occidentales. Por supuesto, para la gran prensa, las medidas soberanas de Bolivia y Ecuador frente a la USAID y a ciertas ONGs son un atentado a la libertad de asociación y a la sociedad civil de dichos países. Exactamente lo mismo que las merecidas sanciones penales que impone Cuba a la llamada disidencia, auténtico peón político del Departamento de Estado y la CIA para su política de injerencia y cambio de régimen en la isla. A direita brasileira não falou de USAID esses anos todos. Aliás, tem gente que veio me perguntar, meu Deus, mas essa USAID ainda existe? Porque é uma coisa muito década de 60, década de 70. Existe, funciona. A gente lembra de 60 e 70 porque é quando se falou da outra vez, agora que voltou a falar. E aí, eu vou mostrar para vocês quem é de esquerda no Brasil que sempre falou de USAID. Não é esquerda, é extrema esquerda, é o PCO. 7 na Lapa. Vou mandar um abraço para os companheiros. E fazer mais uma pergunta da Corina Mello. Como o PCO vê as ONGs financiadas pela elite brasileira, cujo papel é atuar como governo paralelo a favor de seus interesses? Bom, essas ONGs internacionais que financiam gente na política nacional, isso aí rigorosamente não poderia ser permitido, né? No mínimo, teria que fazer isso daí ilegalmente, porque não... Qual que é o sentido de que organizações ligadas a milionários norte-americanos e ao governo norte-americano financiem atividade política no Brasil? Obviamente que é uma atividade subversiva. Se o Putin fizer isso nos Estados Unidos, eles não deixam. Vamos supor que o Putin vá lá e cria um movimento de dinheiro, cria uma fundação sei lá o quê, e Fundação Vladimirovich, e a fundação começa a financiar o povo nos Estados Unidos, o governo norte-americano
imediatamente vai colocar isso aí na ilegalidade. Eles já impediram aí a transmissão da RT, que é uma televisão. Imagine se fizesse um movimento contra o governo lá, financiado pelo Putin, pelos chineses, por qualquer um. Eles podem fazer isso daí e a gente aqui teria que aceitar. Isso aí não, é uma coisa que teria que ser ilegal. Apesar de que ser ilegal é um aspecto do problema, né? Nós temos que denunciar. É uma intervenção estrangeira no Brasil. São muitas organizações, hein? Porque a direita também é financiada. Tem o Instituto Milênio, tem o Instituto Mises. Eles financiam a direita e a esquerda. Agora, ao mesmo tempo em que surge essa devassa do Trump na USAID, a direita começou a falar da USAID, só que desse jeito. Olha isso aqui, pessoal. Eduardo Bolsonaro acusa sem provas ONGs e USAID de interferir em eleição e defende CPI. Ou seja, voltou sem provas, né? Como se eu estivesse falando alguma besteira. Só que se você for minimamente honesto e um verdadeiro jornalista investigativo, você deveria achar essa matéria facilmente no site do TSE. Em evento internacional, o presidente do TSE reforça a educação digital para combate à desinformação. E aí, se você der um zoom, olha lá quem está lá. USAID. Isso aqui é só um dos exemplos do que a gente está falando. Mas tem muito mais coisa para ver por aí. O próprio Mike Pence, que é o servidor americano que está denunciando todo esse caso e está dando uma grande repercussão lá nos Estados Unidos, ele já falou duas coisas. Primeiro, ele fala frontalmente que Alexandre de Moraes está envolvido nesse tipo de financiamento, supostamente para combater desinformação. E o Mike Pence ele vai mais adiante, porque ele fala não só interferência eleitoral, ele fala que esse dinheiro também foi usado para reforma do Poder Judiciário e doutrinação da imprensa para saber quando ficar quieto, quando manipular a narrativa e assim por diante. Então a gente está diante do maior escândalo, com certeza, de corrupção e de mau uso do dinheiro do pagador de impostos norte-americano e a gente vai ficar de olho. Gustavo Gayer está coletando assinaturas para a CPI. Eu tenho contatos com alguns parlamentares americanos que a gente vai colocar adiante também e trazer toda essa informação para você aqui. Se a USAID não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. E aí, quando vem o Eduardo Bolsonaro falar que o pai dele não se elegeu só por causa da USAID, qual que é a reação da esquerda? Eles vão continuar elogiando? Não. E aí, o que é que aconteceu? Teve um monte de influencer picareta de direita que ouviu o galo cantar não sabe onde. Dizem os maldosos que como eles recebem um troquinho de político, o que o político manda eles publicam. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eles veem a relevância do tema e apenas têm, vamos dizer, uma exuberante precariedade cognitiva e não conseguem organizar o pensamento. Por isso que vão lá atacando, fizeram a lista de quem recebeu da USAID. Tá todo mundo com medo da lista da USAID. Gente, o Trump não tem a lista da USAID. Seu Zezinho das Couve puxa-saco de político brasileiro vai ter. Mas, enfim, eles foram falando como se tivesse a lista. Isso faz parte do que se chama aí guerra cultural. Eles estão acelerando. E o que esse sujeito está dizendo é que os americanos deram um golpe no Brasil. O governo Biden, o Deep State, tá? Que o Trump está tentando fazer uma limpa juntamente com o Musk, em várias agências aí dos Estados Unidos para colocar gente deles, gente ligada a esses bilionários que financiaram. O Peter Thiel, que é um bandido, e ele é o patrão de, por exemplo, gangsters como o Glenn Greenwald, que trabalha para essa turma toda aí. Né? O sujeito está à venda, foi comprado aí, seja lá qual foi o preço, não foi baixo, mas levou o caráter dele também. E aí eles estão fazendo essa coisa suja de espalhar isso agora, juntamente com o cara que é, na prática, o vice-presidente dos Estados Unidos, que é o Elon Musk, que retuitou essa história aqui da USAID, ou USAID, que teria gastado aí milhares de dólares para comprar
o sistema eleitoral, advogados, que ele fala aí, políticos, para poder fazer com que o Bolsonaro perdesse as eleições de 2022. Essa guerra vai ser feia, a coisa vai crescer, e o Brasil virou, segundo a Bloomberg, um modelo para o qual a Europa está olhando de como lidar com a extrema-direita. Mais do que nunca é necessário entender o contexto que a gente vive e o papel que tem o presidente Lula como um bastião na defesa dos nossos direitos aí, da democracia, do que restou da democracia diante do avanço desse tipo de delinquente, desse tipo de canalha neonazista que está aí batendo nos nossos portões. Agora eu vou trazer aqui uma coisa para você aprender a diferenciar homens de meninos e, sobretudo, a identificar a picareta que manipula os bons sentimentos das pessoas, que manipula a vontade que as pessoas têm de mudar o Brasil para eles ficarem famosos, que são os difamadores profissionais. Saiu a lista de quem no Brasil recebia da USAID. Que assim, o Elon Musk mandou tirar o site da USAID do ar. Eles impediram os funcionários de entrar de volta nos escritórios porque eles não estavam conseguindo a lista. Mas o influencer brasileiro puxa-saco de político latino-americano tinha a lista que o Trump não tem. Olha, parabéns. Só 2 palavras. Parabéns. Mas, enfim, aí estão tentando fazer a lista. Eles estão montando a lista ali aos pouquinhos de quem recebia. E, sobretudo, do que era sério e do que não era. Porque tem muita coisa séria que recebe. E acochambraram lá no meio umas coisas que não são sérias. Aí saíram acusando. O Deltan recebe dinheiro da USAID. O Deltan recebe, e não sei o quê. Sem prova, obviamente, sem prova nenhuma. Só que forjando evidências para você que está na correria do dia a dia, acabar acreditando. E eu vou explicar para você exatamente como esse mecanismo funciona. O Deltan Dallagnol vai desmontar a farsa que disseram que ele recebeu dinheiro da USAID via Transparência Internacional. Perceba de que jeito enganaram as pessoas. Eita, Deltan, você estava coladinho na USAID, hein? Aviso à imprensa, Transparência Internacional e USAID sediarão mesa redonda com agentes de mudança anticorrupção. Presta atenção aqui nessa data, 21 de setembro de 2021, tá? Vocês sabem que eu sempre fui um agente anticorrupção. Será que eu tava então aí nessa mesa com a TIC e com a USAID em setembro de 2021, como eles estão me acusando aqui? Bom, para quem olha esse post aí do Renato, acha que sim, né? Só faz sentido, ele só ia estar acusando aí se fosse verdade, né? Mas olha só como a mentira tem perna curta. Esse aviso à imprensa ele não é da Transparência Internacional Brasil, não. É da Transparência Internacional Global, falando de um evento que sequer aconteceu no Brasil, do qual eu não participei e sequer sabia da existência, até me acusarem hoje disso. Tudo para dizer que eu tenho ligações com a USAID, ou que eu recebi dinheiro deles. Quer a prova? Tá aqui, ó, porque eu fui procurador por 18 anos e eu só trabalho com provas, ao contrário desse pessoal leviano e irresponsável que vive de criar e de espalhar fofocas, boatos, mentiras e atacar os outros. Dá uma olhadinha aqui, ó, a matéria aqui, agora sim em inglês, que é a matéria original. Tá aqui, gente, olha como eles mentem. Eles pegaram essa página aqui em inglês, aí eles aplicaram ali um Google Tradutor, que traduz automaticamente aí, ó, pro português, olha aí, ó, para fazer parecer que era algo da Transparência Internacional Brasil e dar a entender que eu participei dessa mesa porque eu era um agente anticorrupção. Agora, bora ler aqui para desmontar essa mentira. Olha ali quem eram os palestrantes desse evento. Olha aqui, ó. Os palestrantes da mesa redonda são... E aí ele passa a dizer aqui, Juan Francisco Sandoval Alfaro, uma pessoa aqui com nome difícil aqui, Akiraf Awaldi, Miranda Patrusic e por aí vai. Mostrando aqui quem eram as pessoas que participavam. Tem Deltan Dallagnol aí? Não, né? Que coisa, olha só. Agora, bora ver aonde que foi esse evento. Olha aqui no final, ó. Horário, quinta-feira, papapá, em Berlim. Berlim! Caramba, gente, foi em Berlim! Gente, em setembro de 2021, eu nem estava mais na Lava Jato. Eu não era mais coordenador da Lava Jato fazia tempo. E com certeza, eu não estava em Berlim na mesa redonda da USAID. Porque eu não tenho relação nenhuma com a USAID. Eu nunca recebi dinheiro da USAID. Nem nunca sequer conheci ninguém da USAID.
Cuidado então na escolha de quem vocês confiam na internet, que faz esse tipo de mentira rasteira para atacar a reputação das pessoas. Pois é, né? Mequetrefe. Mequetrefe. Minha dúvida é, quem foi enganado por isso vai dar a quem inventou a história a resposta que um vagabundo desses merece ou não? Ou vai ver e vai continuar fã e vai falar veja bem ou olha como isso é bom? O Deltan ficou bem bravo por terem brincado com a reputação dele. Eu já falei isso antes e eu repito quantas vezes foram necessárias, porque eu tenho total tranquilidade em relação a isso. A relação que eu tive com a Transparência Internacional quando eu era procurador no MPF era institucional, era profissional, eu não era e nunca fui parte da Transparência Internacional, nem nunca recebi dinheiro da Transparência Internacional. Não houve nenhuma relação financeira entre Ministério Público e Transparência Internacional, nada disso. É muito simples de entender. Eu era um procurador que trabalhava na maior operação de combate à corrupção da história do Brasil e a Transparência Internacional é uma organização que combate a corrupção no mundo todo e que queria contribuir com essa luta no Brasil. Nunca houve nem jamais existiu qualquer ideia de relacionamento financeiro estabelecido como eles ficam querendo imputar. Aí vem alguém e diz assim, ó, mas a Transparência Internacional recebeu dinheiro da Open Society do Soros. Então pode ir lá cobrar eles. Eu nunca recebi dinheiro de nenhum Soros, nem da Open Society, nem de organização bilionário nenhum. Eu não conheço o Jorge Soros e nem quero conhecer. Quem fala que eu recebi dinheiro dele, que eu tenho ligação com ele, que prove. Mentiroso. É muito simples, gente. Mostre a prova. Agora, ficar acusando os outros de modo leviano, sem conhecer, sem qualquer base, é que não dá. Não dá, pelo menos, para quem busca a verdade e os valores da justiça como nós. É simplesmente uma estratégia leviana de bullying de quinta série para tentar destruir a reputação dos outros. Quem também que os influencers mequetrefe saíram dizendo que recebeu dinheiro da USAID? MBL. Movimento Brasil Livre. O Renan Santos foi lá também descobrir a origem. De onde que eles tiraram a história? Porque eles vêm com um print, eles vêm com um negócio que parece um documento. De onde que vem isso? Vejam a pataquada, como é que armaram isso para falar do MBL. O senhor financiado pela USAID, Renan Santos? Cara, eu vou começar aqui, né? Infelizmente a gente tem que começar desmentindo, porque mentiras e tosquices desse tipo, elas se espalham. E é o seguinte, ontem eu fiz eu botei como título, como zoeira, né, que nós fomos financiados por isso. Aí algum tiozão bolsonarista resolveu falar que sim, nós recebemos. Porque a tese que os caras estão vendendo agora é que, basicamente, a oposição ao Bolsonaro no governo dele aconteceu simplesmente porque o Departamento de Estado e a USAID financiaram, meteram grana nisso. E aí alguém foi e postou um print, né? E aí tem um perfil aí que chama Paulo de Tarso, que é algum tio burro, né? Algum tiozinho desprovido de massa encefálica, ele disse: é sério que até o MBL recebeu verba da USAID? Aí ele joga esse print, e eu gostei muito, Riso, porque quando você recebeu o print, eu também recebi, eu fui atrás do nome que tá ali, tem um perfil que chama Gula Feitosa, né? E eu fui atrás, Gulba ou Gula, é uma tia do Zap, mesma coisa, Enfim, né? E aí você percebe como a galera é burra, que o perfil te atualizei viu que eu estava zoando, né? E achou, poxa, acho que eles têm um ponto, né? Que foi literalmente isso, eu botei. Sim, nos enviaram uma quantia significativa do USAID, revelarei tudo às 15. E um cara falou, o próprio Renan falou, mas eu peguei de um perfil que sigo. Ou seja, assim, né? O bolsonarista médio, né? Ele não passa no teste, né? Do psicotécnico lá, tá? É um negócio assustador de burro, mas tudo bem, né? A gente tá no Brasil, a gente é obrigado a lidar com essa burrice, né? Estamos num país que o Marçal quer lançar o Wesley Safadão pra presidente da República, não, pra senador. Então, e que o Gustavo Lima tá pontuando pra presidente da República, a gente tá nesse país. Dito isso, né? Então eu fui atrás da Guti Feitosa, né? E a Guti Feitosa, que é quem botou a marca dela nisso aí, ela, obrigado amigos, bora divulgar. Lembram, não foram os que bancaram a Querida e Barroso para ensinar como se livrar de um presidente? Tem aqui só precisamos das provas. Segue as ONGs atoladas da USAID. Aí eles têm esse print, aí todo mundo nosso ficou curioso. De onde vem esse print, né, Rafael Almeida Riso? No que você descobriu que é o quê? É basicamente um print do Grok, da inteligência artificial do Google, né? Então o Grok foi
E as inteligências artificiais, elas são ainda deveras imprecisas, né, nas coisas que elas fazem. Então o Grok, que é a inteligência artificial ali, alguém perguntou, quem recebeu dinheiro no Brasil da USAID? E aí ele respondeu, com base nas informações que estão disponíveis publicamente, blá, 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 blá. E aí fez um levantamento ali, né, o Grok, de todo mundo. E aí o Grok levantou que, poxa, o MBL tava no meio, junto com, sei lá, Canindé, Caritas, não sei o que, SFL, beleza, né? A gente falou que esquisito, né? Até porque boa parte dessas fundações, elas são ligadas, vamos dizer, a grupos hoje bolsonaristas e que eram bolsonaristas na época. Nisso, eu mandei o print, mas o Riso vai perguntar aqui, né? Ele vai lá, qual a fonte para o MBL estar nessa lista? Então, assim, a fonte para incluir o MBL são várias menções em postagens no X, onde usuários discutem e afirmam que o MBL teria recebido. No entanto, essas afirmações em postagens do X devem ser tratadas com cautela, pois não constituem evidência conclusiva oficiais. Exemplos de postagens no X incluem usuários mencionando que o MBL recebeu dinheiro da USAID, discussões sobre a influência de organizações internacionais como a USAID em movimentos políticos brasileiros, incluindo o MBL. Para uma confirmação mais sólida, serão necessários documentos oficiais da... Ou seja... Os caras tiram um print do Grok. E o Grok usa como fonte para ele, Riso, postagens de usuários no Twitter. Olha só, é uma galera que eles postam fazendo uma difamação contra alguém. Quando essa difamação ganha volume, eles usam a inteligência artificial do Twitter, cuja fonte são tweets. Ela é boa para você ver o que estão tweetando, não se é verdadeiro ou não. Não é um documento aquilo. Como eles tuitaram difamando o MBL, a inteligência artificial gera o resumo do que foi tuitado, eles fazem o print e fingem que é documento. Você confia nesse tipo de gente? E se você já caiu, você tem aquela força interior para falar não serei trouxa novamente ou não? Você continua submetendo? Responde aqui embaixo. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui o que eu tuitei. O pessoal que nunca tinha ouvido falar em USAID acreditou em uns influencers picaretas e achou que era o demônio. Daí disseram que o Deltan e o MBL tinham recebido dinheiro da USAID. Não receberam. Agora descobrem que o governo do Bolsonaro recebia. Imagina a dor. E quem que falou que o governo do Bolsonaro recebia? O próprio Bolsonaro. Aqui, ó, existem convênios diversos firmados, isso aqui é um só, tá? Para projetos na Amazônia, é o programa, a parceria para a conservação da biodiversidade da Amazônia, que recebeu mais de 100 milhões de reais e como esse tem outros programas. E aí muita gente falando assim, não, mas não foi o Bolsonaro que recebeu, foi o ministro. Gente, foi o Lula, né, que escreveu essa desculpa para os coitados que tinham passado vergonha. Mas, enfim, vamos em frente. Ninguém está falando em acabar com a USAID. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que vai reduzir o quadro de funcionários e reduzir drasticamente de 10 mil para 290. Ele vai manter os profissionais especializados em saúde e em assistência humanitária. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele foi colocado como uma espécie de interino no comando da USAID e ele fez esse pronunciamento aqui durante uma visita internacional. Após passar pelo Panamá, o secretário de Estado americano Marco Rubio chegou nesta segunda-feira a El Salvador para discutir políticas de imigração e de segurança com o presidente Nayib Bukele, aliado de Donald Trump. Em conversa com jornalistas, o republicano revelou que está interinamente no comando da Agência de Ajuda dos Estados Unidos, a USAID. O chefe da diplomacia americana também disse que vai acabar com a insubordinação da entidade à agenda do presidente Donald Trump. A USAID tem um histórico de decidir que é de alguma forma uma instituição de caridade global separada do interesse nacional. Esses são dólares dos contribuintes e, por isso, estou muito preocupado com esses relatórios. Não estão dispostos a responder perguntas simples sobre o que esse programa faz, quem recebe o dinheiro, quem são nossos contratados, quem é financiado. Esse nível de insubordinação torna impossível conduzir um tipo de revisão madura e séria. O bilionário Elon Musk classificou no domingo a USAID como uma organização criminosa, enquanto Trump afirmou pouco depois que a agência é dirigida por lunáticos radicais.
Como parte de uma de suas primeiras decisões após retornar à Casa Branca em 20 de janeiro, Trump congelou as ajudas de Washington a outros países por 3 meses, enquanto avalia se esses gastos respondem aos interesses do país. A USAID, uma entidade independente criada por uma lei do Congresso, tem um orçamento de 42,8 bilhões de dólares destinados à ajuda humanitária e assistência ao desenvolvimento em todo o mundo. Pois é, me conta aqui, você tinha professor, doutrinador, que ficava falando a USAID é um braço do imperialismo yankee? Tinha. Você caiu no barulho dos influencers fazendo listinha de USAID, quem recebeu, quem que não recebeu, e quebrou a cara depois, vendo que a coisa era mais complexa, que não dá para separar o joio do trigo? O que você acha disso tudo? Calma, que antes de você achar e antes de eu achar, a gente vai para as narrativas. Fogo no parquinho da extrema-direita. O gado bolsominion tá indo inteiro atrás desses lixos de extrema-direita, tipo Deltan Dallagnol, tipo MBL, Movimento Brasil Livre, tudo bolsominion, porque falou agora que eles traíram o Bolsonaro e receberam dinheiro do USAID para ficar falando contra o Bolsonaro. Bom, se foi isso que aconteceu, apesar de ser imperialismo estadunidense, eles estão certos, porque precisava manter a democracia no Brasil. E se os Estados Unidos tiveram de atuar para manter a democracia no Brasil, eles estão certos de ter recebido. Eu estou feliz que está esse fogo no parquinho da extrema-direita, porque eles podem gritar à vontade. A democracia venceu no Brasil, e é para isso que eu fiz o L. Já começou a Operação Passapanista, porque estão morrendo de medo da lista de quem recebeu o dinheiro da USAID. Qual é o motivo que alguém teria para falar mal do governo Bolsonaro? Receber dinheiro para isso. Eles receberam, ficaram na miúda, fazendo oposição e se dizendo de direita, sabem muito bem quem são, MBL, Deltan Dallagnol, receberam sim, agora estão tentando negar, mas nós sabemos a verdade, porque nós temos na direita jornalistas de verdade que já mostraram que o Deltan recebeu da Transparência Internacional e o MBL está no meio de outras organizações, essas esquerdistas, que receberam esse dinheiro. Para quê? Para o Bolsonaro não ser eleito. Isso é o que a Isentolândia faz com o Brasil. Faz o Elis, então. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse caso USAID é emblemático de como gritaria, confusão e chantagem emocional acabam conseguindo fazer avançar ideologias. E aqui eu vou começar pelo que ocorreu dentro da USAID, que está sendo levantado agora. Eu vi muita gente falando de USAID, mas o que você acha? Para começar a conversa, adulto não acha nada. Adulto ou sabe, ou não sabe e diz que não sabe, ou vai procurar saber. Então, assim, você já trabalhou em alguma circunstância em que a USAID esteve envolvida? Você conhece? Então vai ver antes. Muita gente, aliás, fez isso, só que foi ver influencer picareta. E essa é uma boa oportunidade para você também dividir o joio do trigo e parar de acreditar em oportunista que ouve o galo cantar e não sabe onde, te bota para passar vergonha falando coisa errada. Não é verdade? Então vamos começar dentro da USAID. Qual é o problema? A USAID, ela tem um componente ideológico, sim, que é avançar a agenda norte-americana. Todos os países têm isso, não tem nada de errado com a existência disso. Cada país quer expandir a sua influência no mundo. Ela foi criada durante o governo Kennedy, em 1961. A tônica era a luta anticomunista e eles foram fazendo diversos acordos. No Brasil, por exemplo, por que ensina inglês na escola? Por que não é mais primário, ginásio, colegial? Ficou primeiro grau e segundo grau, que agora já mudou também. Por que tinha aula de educação moral e cívica, de OSPB, durante a ditadura? Era o acordo MEC, Ministério da Educação e Cultura,
e USAID, que ficou famosíssimo. A gente cresceu ouvindo professor, doutrinador falando pra gente, não, porque como é que é? USAID é interferência do imperialismo yankee, blá, blá, blá. Era isso. O que houve ali dentro do USAID? A deturpação de que estão falando agora. Porque os interesses que estavam avançando não eram mais os interesses norte-americanos. Eram os interesses da agenda woke. Eles estavam financiando, a gente ouviu, você ouviu aqui no Narrativas, ópera trans na Colômbia, essas coisas de diversidade, equidade e inclusão que já estão caindo, estavam financiando. Tem não sei quantos milhões para jornalismo no mundo inteiro. Entendeu? Essa coisa mais ideológica ligada ao woke contaminou ali. E isso acontece como? Gritaria, confusão e manipulação emocional. Se você trabalha em empresa, você sabe do que eu estou falando. Quando esse povo chega impondo as pautazinhas deles, dos progressistas, eles gritam de um jeito e todo mundo é racista, e todo mundo é fascista, e todo mundo não sei o que eles acabam impondo. Então, eles impuseram ali no meio um monte dessas coisas. Isso é manipulação. E é uma manipulação que se faz com gritaria e confusão. E agora estão tentando ir lá na área técnica ver o que é o quê. Já deu maior confusão que já fecharam o prédio porque o governo não conseguia as informações que queria, tiraram todos os funcionários. Aí o juiz mandou voltar. Eu não sei como é que eles vão resolver isso. Porque tem investimentos muito sérios, tem países precários que dependem dos investimentos, sobretudo de ajuda humanitária e de saúde pública. Aqui no Brasil, por exemplo, estão falando muito desse acordo para a Amazônia, que aí o pobre coitado que saiu caçando quem recebeu o dinheiro da USAID, ele descobriu que o governo Bolsonaro recebeu, ele, não, mas não é o Bolsonaro, é o Salles. Tá, né? Não, melhor deixar de ser trouxa do que continuar na história. Um programa importante foi financiado, os venezuelanos, que tiveram de sair da ditadura, foram acolhidos pelo Brasil, e o USAID ajudou nisso. Então está sendo muito difícil descobrir o que é o que para desativar o que não presta, sem jogar o bebê fora com a água do banho. Isso está sendo um grande desafio que eu não sei como é que eles vão fazer. E, por outro lado, aqui serve para você ver como tem gente maldosa que faz manipulação emocional e que, nesse caso, quer jogar a reputação de pessoas na sarjeta para se promover. Teve influencer que veio acusar sem nenhuma prova o Deltan e o MBL de terem recebido dinheiro do USAID. E sem nenhuma prova, por quê? Porque forjaram provas. Eles falsificaram coisas para quem vê eles achar que era documento. Ter aquela sensação de veracidade. E enganaram muita gente. Só que eu trouxe aqui no Narrativas. O Deltan e o Renan do MBL mostraram como falsificar o negócio para dar um ar de credibilidade a eles terem recebido ou não. E aí, eu volto um passo anterior, porque eles não receberam. Mas a questão é, se tivessem recebido, isso necessariamente significaria que eles eram o projeto da agenda woke? É aí que eu te pergunto. Porque o combate à corrupção do PT, por exemplo, recebeu dinheiro do USAID. Não o Ministério Público, nada disso, mas recebeu, movimentos sociais de combate à corrupção receberam. Você acha ruim combater a corrupção? Você vai apontar o dedo em quem combatia a corrupção do PT e falar que eles estão errados porque eles receberam o dinheiro do USAID? Percebe aqui o pulo do gato do influencer picareta? Ele te faz acreditar num critério de divisão entre o bem e o mal que é falso. Porque o critério não é ter recebido dinheiro ou não do USAID. O critério é se o projeto é picareta ou não. Só que aí fica muito complexo, aí fica muito difícil, aí não fica aquela coisa de palavra de ordem, de gritaria e de confusão. Aí ele te explica, em vez de te manipular emocionalmente. O negócio de picareta é te manipular emocionalmente e te enganar. Eu sei que é muito mais fácil enganar alguém do que contar a pessoa que ela foi enganada. Mas eu tô aqui todos os dias para tirar a venda diante dos seus olhos e fazer as máscaras caírem. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. Nossa, esse assunto virou uma polêmica. Tão desnecessário ter virado polêmica. Não
claro aqui para vocês do que se trata, qual é o problema, como estão tentando solucionar. Enfim, acho que cabe a gente também fazer uma limpeza, parar de bater palma para maluco dançar, parar de desculpar a gente que vive de assassinar a reputação dos outros, não é verdade? E olhar para onde a gente tem de olhar. Enfim, não sei o que você acha disso tudo. Eu quero que você curta, comente, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu estou de volta amanhã às 5 da tarde. Beijo, até lá!